valer a pena, tá bom? Vai valer a pena. Bom, meninas, o nosso tema hoje é um tema gostoso, que já está projetado aqui. Você não vai ficar de pé de novo para ler, porque a gente já está reverentemente na presença do Senhor. Mas é um tema muito propício para a época que nós estamos vivendo. Quando a pastora Cássia trouxe esse projeto de falar sobre um jardim, e esse jardim dividido em 4 estações, eu vi a graça de Deus nesse projeto de uma maneira tão grande, porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina de diversas formas, e uma das formas que a Bíblia nos instrui é através de parábolas, de histórias, de figuras. E o jardim é uma figura muito linda do povo de Deus. O jardim, ele é uma figura muito especial da Igreja de Cristo. Embora saibamos que no jardim pode ser plantado diversos tipos de plantas, né? Umas até comestíveis, umas artesanais, né? Umas que parecem, mas não é, não é assim? O jardim, cada um tem a liberdade de construí-lo de acordo com o seu estilo de vida. Em casa, eu tenho um cantinho só de suculentas, e é um cantinho lindo, mas não é meu. É minha filha, que é apaixonada por suculentas e cactos. Mas ela prepara com tanto carinho aquele cantinho, que eu ainda não vi suculentas e cactos tão lindos como os dela. Mas tem um dia da semana que ela vai, ela tira tudo que não presta, ela troca as pedrinhas, coloca no sol. Tem uns que não pode pegar muita água. Exige todo um cuidado especial. Por mais que a gente dedique a um jardim, nós precisamos entender também que o jardim enfrenta as mudanças climáticas. Por isso que eu estou falando do jardim da Bia. Porque lá em casa, o jardim de casa, ele não pode com muita água. Agora, pensa nesse tempo de chuva. É um cuidado maior. E as chuvas é algo que a gente não pode controlar, não é? Às vezes, eu tenho umas samambaias na chácara, e às vezes eu fico uns dias sem ir lá, e elas perecem com pouca água. Aí o Benjamin sempre fala, suas plantas estão tristinhas, né? Porque um jardim, ele precisa ser visitado pelo seu dono. Um jardim precisa ser tratado, cuidado pelo seu dono. Mas se a Igreja de Cristo é comparada com o jardim, como está o seu jardim hoje? Que tipo de plantinhas tem nele? Que cheiro tem saído desse jardim? Você veio aqui nessa noite para a gente entender um projeto lindo de Deus e algumas recordar esse projeto e abraçar uma causa muito maior do que cuidar de um jardim. Porque a Bíblia também nos chama para ir além do jardim. Ele nos chama para cultivar uma lavoura, para semear em tempo e fora de tempo. E nós, como cristãos, o que temos feito nessa chamada do agricultor? Eu quero convidar você para ler comigo o nosso tema de divisa, que está em Provérbios 10, 5. E você vai entender o porquê que eu estou repartindo essa ideia inicial com você. A palavra do Senhor já está projetada ali. Eu quero convidar você para todo mundo ler juntinho comigo aqui, para a gente memorizar essa passagem. E a palavra do Senhor fala assim, vamos lá, 1, 2, 3. O que... Eita, pastora, mas aí já não é mais de jardim que ele está falando. Aí já é de um período de plantar e colher. Porque quando ele se refere à palavra ali da cega, é o tempo da colheita. E o tempo da colheita, ela se dá no verão. Verão é uma estação onde, aparentemente, o pessoal colhiam as sementes. Esse texto de Provérbios, capítulo 10, ele foi escrito por Salomão. Salomão é um rei que fez história no povo de Deus.
Salomão, ele é filho de Davi, sentou no trono para reinar, reinou por 40 anos, em um período muito difícil, mas não obstante a isso, Salomão foi escolhido por Deus e recebeu de Deus uma sabedoria tão grande, tão diferenciada, que a Bíblia fala que não houve homem mais sábio que esse homem. Certo é que quando ele escreve isso aqui, e o capítulo 10, se você olhar no tema do capítulo 10, fala lá que é provérbios e assuntos diversos de Salomão, ele cita várias passagens, mas uma das passagens que ele dá ênfase é sobre o tempo e as estações. E sobre o tempo e estações, ele faz uma dualidade também sobre dois tipos de pessoas. E aqui ele fala, um filho que demonstra, que mostra sabedoria, e um filho que mostra vergonha. Essa dualidade bíblica a gente encontra em toda a passagem que você for ler, de Gênesis e Apocalipse, você sempre vai encontrar a Bíblia relatando que não existe um ponto neutro. Se existe céu, ela fala de inferno. Pecado, salvação, resgate. Morte, vida. Vivo, morto. A Bíblia sempre fala de termos com a dualidade muito certa, porque a gente nesse tempo é chamado para viver uma vida de neutralidade, e essa neutralidade na igreja não pode existir. E aqui eu quero trazer para você o primeiro ponto, porque quando Salomão escreve esse versículo, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele apresenta dois tipos de personagens. Ele mostra aqui duas pessoas distintas. Pastora, mas distintas como? Elas eram filhas, ambas eram filhas. E tem um comentarista aqui que diz, que vai além e fala que eram filhos de mesmo pai. Eu não consegui base bíblica para dizer isso aqui para você, mas ambos eram filhos, mas filhos distintos. E às vezes nós somos levados, nós somos constrangidos a viver uma vida de neutralidade. Ora eu sou sábio, às vezes eu erro, às vezes eu faço isso. Ora eu estou na igreja no domingo, mas na segunda-feira eu volto com o meu pecado de costume. Ei, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você é de Deus ou você não é. Abrace essa verdade. Não existe meio crente. Não existe meia plantinha. Não existe meio jardinzinho. Ou você é frutífera ou você é erva daninha. Não tem meio termo. E o texto aqui, ele é claríssimo quando a gente lê isso. A segunda verdade, quando eu vejo esse texto aqui, é que quando ele apresenta dois personagens, ele também mostra um tempo distinto, mas que esse tempo, ele abrange os dois personagens. Pode passar, por favor. Porque às vezes a gente vai pensar assim, mas ser crente igual o pastor Benjamin é fácil demais. O homem sabe tudo de Bíblia. Quero ver para mim. E a gente começa a construir estações diferentes para o mesmo jardim. A igreja é um jardim só. Ei. Guarda essa verdade no seu coração. Tempos e estações são os mesmos. Independente do que você vive, Deus determinou tempos e estações para todos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, versículo 14, a gente vê que Deus vai criando todas as coisas, e Ele diz assim, olha, Ele fala com a palavra, haja luz e houve luz. Ele fala, e Deus criou o dia e fez dia e depois fez noite, e assim Ele determinou um período para que fosse dia, e os astros noturnos tivessem que governar de dia, e determinou um tempo para que houvesse noite, e os astros noturnos fossem governar à noite. É muito distinto, é muito claro isso na palavra de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 22, eu acho, tem uma passagem linda que fala que o Senhor, Ele determina sol e lua, dia, noite, plantação e colheita, e enquanto houver vida na terra, assim será.
Então não pense que a estação do outro é mais fácil do que a sua, não. Todas as pessoas vivem a estação determinada por Deus. O sol é o mesmo para todos. Onde você tirou isso que o sol para você é mais quente? Quem colocou na sua cabeça que o dia para você é mais fatigante? Não, o sol que aquece um, aquece o outro na mesma dimensão. O que diferencia um do outro é o estado de espírito que ele se encontra. É o tanto de refrigério que tem na alma. Aqui, nós vimos duas pessoas, no verão, época de colheita, mas um escolheu dormir. E o outro escolheu trabalhar. O verão era o mesmo para os dois. O calor era o mesmo para os dois. Não queira levar uma vida de justificativa, filhos. Porque justificativa é o que não falta. Nós somos cercados de porquês e de justificativa todos os dias. Não, pastora, mas é porque a gente ganha pouco. Não, pastora, mas é porque eu estou desempregado. Não, pastora, mas é porque essa doença é um problema que veio lá atrás e eu estou carregando essa doença até hoje. E você se esquece que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as suas dores, todas as suas enfermidades e te chamou para a liberdade de vida. Nós não podemos parar a nossa vida em Cristo e viver uma vida de justificativas, enquanto o bom Senhor passeia no jardim querendo dar o melhor para aqueles que estão nele. Uma das flores que mais fascinam as mulheres e que demonstram uma alegria exuberante é o girassol, não é? Todo mundo que chega e vê um girassol grandão assim, não tem como não olhar. Porque ele te convida a olhar para ele. Né? E a grandeza do girassol é porque ela suporta o calor e procura o brilho do sol o tempo todo. Eu acredito que nós no jardim do Senhor temos que ser assim. Independente de onde o nosso Senhor vá, os nossos olhos têm que estar colocados nele. Pastora, mas está quente, não importa, ele me refrigera. Pastora, mas os dias estão fatigantes. Não se pare nessa fatiga. Olhe para o Senhor, porque Ele carrega a sua angústia. Ele carrega a sua fadiga. Nós precisamos entender que o sol, a fadiga, o calor, o tempo de trabalho chega para todos. E nessa sociedade onde nós queremos justificar tudo, e nós temos justificação para tudo, e algumas até plausíveis, aceitáveis, mas nós não podemos viver de justificativa. A palavra do Senhor fala que vai chegar um dia que nós vamos apresentar diante dele, e ele não vai aceitar a justificativa. Por mais que a gente vá dizer, Senhor, mas em seu nome eu profetizei, cantei, orei, até expulsei demônio, ele pode dizer para você, quem é você? Não te conheço. Porque a gente acostumou a levar uma vida de justificativa. Então, não detenha a estação que você está vivendo. Deus te chamou, nesse tempo, para exercer uma obra espiritual nele. Amém? A segunda coisa nesse texto, pode passar, por favor, quem está com o slide ali controlando. Ih, passou tudo? Vamos voltar lá um pouquinho. Voltar um pouquinho. Nosso comportamento diz muito sobre nós. Vamos voltar nas duas pessoas que eu falei para vocês no início? Os dois meninos, os dois irmãos, eram irmãos, mas um decidiu dormir. E era tempo de trabalhar. E o outro decidiu trabalhar, porque era tempo de trabalhar. Não é? Eu fico pensando, Deus fala tanto nesses 50%, né? 50% ouve, 50% não. Queira Deus que nós sejamos uns 50% que ouve a palavra do Senhor. Mas,
o comportamento do filho que decidiu dormir, ele não é diferente de muito comportamento nosso. Porque talvez ele até tinha motivos para ir dormir. Afinal de contas, era verão, calor. Talvez tivesse alguém para fazer o serviço dele, não sei. Mas a Bíblia relata que o ato dele ter ignorado o chamado, o trabalho, e ir repousar, ele foi tido como tolo, insensato. Ele gerou vergonha. O pai não viu honra nenhuma nele. Mas aquele que se levantou e foi ajuntar no verão, na época da colheita, a Bíblia fala que o pai olha e ele gera orgulho para o pai. O seu comportamento fala que tipo de filho você é. O filho que faz o que precisa ser feito, ou o filho que escuta a voz do corpo, do eu, do terreno, porque afinal de contas nosso corpo precisa descansar. Porque afinal de contas quarta-feira não dá para ir à igreja, já fui domingo. Porque afinal de contas trabalhei o dia todo, não dá para acordar muito cedo para orar. E nós começamos a ouvir a voz da consciência e esquecemos de ouvir a voz do nosso coração, onde o Senhor nos chama para ter uma intimidade com Ele, porque há um tempo determinado para todas as coisas, e se nós não trabalharmos no verão, o inverno pode chegar, e a Marília falou muito bem sobre isso aqui. Como você tem se comportado diante das oportunidades? Esse texto, quando Salomão escreve, ele vai discorrendo diversos assuntos. Mas quando ele para aí, ele fala de um tempo de colheita. Numa terra que tinha uma dificuldade muito grande de produzir. Israel é uma terra árida, é uma terra que não tem muita água, as chuvas lá são perenes, tem muita dificuldade de chuva. E o terreno em Israel é um terreno cheio de pedras. Para esse pessoal plantar em Israel, eles têm que primeiro selecionar o terreno, tirar as pedras, para conseguir arar a terra. Lá é um terreno muito árido. Então, plantar nesse terreno, quando Salomão escreve isso aqui, a gente percebe que existiu todo um trabalho antes disso. Porque ninguém colhe aquilo que não planta. Se ele está falando aqui num tempo de colheita, é porque houve um trabalho antes, esse pessoal trabalhou antes, ele preparou a terra foi arada, ele selecionou a semente, ele deitou a semente no solo, ele confiou que a chuva viesse, e quando a chuva veio, ele acompanhou o broto crescer, até chegar o tempo da colheita. Isso fala de um tempo determinado para todas as coisas. Talvez tenha alguém aqui hoje na igreja sentado me ouvindo e dizendo assim: pastora Simone, mas eu deitei uma semente já tem 2 anos, nem sinal de broto. Ei, descansa o teu coração. Coube a você plantar, mas ao Senhor cabe a Ele determinar o crescimento. E talvez quando você menos esperar, ela vai surgir. Descansa o seu coração. Agora, esses 2 filhos aqui tiveram todo um processo de preparo, de manejo da terra, manejo da semente, de semeadura. E quando eles semeiam, cresce a plantação, chegou o tempo da colheita. E tempo da colheita em Israel é tempo de festa. Tanto é que existe a festa das colheitas, né? Era um tempo de alegria, de júbilo, porque agora tinha mantimento. Eles iriam agora reservar esse mantimento nos celeiros. Era um tempo de alegria. Mas ao invés de colher as sementes que o Senhor tinha dado, ele decide descansar. Cuidado, porque o seu corpo fala. Fala mais sobre você do que sua própria língua. Talvez você está dizendo: pastor, eu tenho esperado o arrebatamento da igreja, mas a sua atitude, a ação do seu corpo tem dito o contrário. A sua atitude revela que tipo de crente você é. A igreja tem vivido um tempo difícil. Essa semana mesmo eu conversava com o Benjamin em casa, e a gente falava sobre os dias que a igreja tem vivido.
Amados, é terremoto, guerras, fome, aflições, o povo de Deus sendo acusado, perseguição. O que mais precisa acontecer para a igreja acordar e perceber que é tempo de colheita, é tempo de ajuntar aquilo que o Senhor nos deu, colocar a mala nas costas e partirmos. Não permita que o seu corpo te engane, não seja atraída pela voz do seu eu, do desejo pessoal seu, porque você não tem mais tempo. Cuidado com a sua atitude. O tanto que você ora, revela o tanto de crente que você tem em você. A quantidade de jejum que você pratica, revela a sua maturidade espiritual. O tanto de Bíblia que você lê, revela o tanto que você conhece do seu Deus. Permita o seu corpo falar por você, porque a sua atitude diz muito sobre você. O próximo, Mirando, por favor. Minhas atitudes refletem em todos à minha volta. E por que eu trouxe isso aqui? Porque quando Salomão escreve, ele fala dos 2 filhos, mas ele fala que um gera vergonha para alguém, e o outro gera honra para alguém. Isso quer dizer que aquela atitude refletiu em outras pessoas. Como você conduz a sua vida, você vai influenciar as pessoas que estão à sua volta. Quantas mulheres estão aqui que têm um companheiro em casa, um esposo? Levanta a mão para eu ver assim. Pode levantar bem alto. As que não têm, Deus vai dar. Pode acreditar. As que quiserem só, né? Amém. Pode abaixar. Você sabia que o seu cristianismo reflete na vida dele? E que se ele não for cristão, você pode constrangê-lo sem falar nada com a sua fé e sua sabedoria? Quantas mulheres estão aqui que têm filhos em casa? Levanta a mão para eu ver. Eu tenho. Pode abaixar a mão. Você sabia que seu estilo de vida de mulher de Deus discipula o seu filho? Que aquilo que você fala está sendo gravado na tábua do coração dele? Se for gíria, será gíria. Se for palavras de mentira, serão palavras de mentira. Mas se for uma palavra genuína, verdadeira, uma palavra eficaz, está sendo gravada na tábua do coração do seu filho, porque aquilo que você faz reflete na vida das pessoas que estão à sua volta. E aí existe um desafio muito grande, porque aquelas mulheres têm maridos difíceis, companheiros difíceis, filhos difíceis, que são atribulados demais. Ei, não entre em guerra com eles, não. Convide o Senhor para caminhar com eles, porque a sua atitude vai constrangê-lo a ser uma pessoa melhor. 2 personagens, mas Salomão fala que um gerou honra para o pai e o outro gerou vergonha para o pai. A sua atitude reflete em sua família e nas pessoas que estão à sua volta. Amém? E para a gente caminhar para o final, nós não podemos perder tempo. Sabendo da importância disso tudo, nós não podemos perder tempo. Provérbios capítulo 6, versículo 8, está escrito assim: prepara no verão o teu pão, na cega ajunta o teu mantimento. Esse provérbio ele tem 2 períodos. O primeiro é o de preparação. É um tempo que nós precisamos para preparar um alimento. Você sabe por que o Senhor te trouxe nessa noite aqui, mulher de Deus, homem de Deus? Porque nós precisamos ser alimentados espiritualmente. Porque toda planta precisa receber uma seiva que gera nela o nutriente para crescimento. Quando nós viemos à casa do Senhor, a gente vem para receber um pouco mais do Pai. E aí ele fala assim, olha, prepara o teu pão e ajunta o teu mantimento, porque vai chegar um tempo de escassez. Talvez quando você entrou aqui na igreja, você não teve ainda a dimensão, o entendimento da dimensão desse encontro aqui hoje.
Porque aqui hoje o Senhor, Ele fende o céu e Ele desce para trazer um mantimento específico para a sua vida. O diferencial é que só recebe esse mantimento quem crê, quem veio buscar. Porque não adianta você vir a essa casa, ficar de pé, fazer a leitura bíblica, mas em seu coração, em sua alma, você está como segundo filho, dormindo espiritualmente. O que trouxe você a esse lugar hoje? O que fez seus pés moverem para essa casa hoje? Porque nós já sabemos que os dias são maus, sim ou não? Difíceis, sim ou não? Fatigantes, sim ou não? Mas Ele é o dono do refrigério, o Deus de toda a consolação. O nome dEle é Príncipe da Paz. E Ele está aqui para dividir com você e para você uma porção não pequena, porque a Bíblia fala que a porção que Ele tem para nós é recalcada e sacudida, chega a transbordar. O que te moveu para essa casa hoje? Se você tivesse que levar para casa uma bênção, qual seria essa bênção? Nós precisamos entender que quando entramos no jardim de Deus, no secreto com o Senhor, nós precisamos considerar quem nós somos. Não adianta você falar, Senhor, eu preciso disso. Não, primeiro fala quem você é. Olha para você. Quem você é. Aí depois vai dizer assim, Deus, eu sou assim, 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 mas eu preciso disso e disso. Porque no secreto com o Senhor, Ele quer ouvir primeiro que você diga para Ele quem você é e depois o que você precisa. Tem algumas passagens da Bíblia que me encantam, quando o Senhor chama as pessoas e pergunta, o que você quer que eu faça? Outros, Ele fala, quem é você? Nós estamos fechados aqui nesse salão imenso hoje. Mas nessa noite, o Senhor quer ter um encontro particular com você. Eu não quero ainda te convidar para ficar de pé, não. Eu quero que você fique sentado, mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que a equipe de louvor cantasse a nossa canção do primeiro do encontro. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e pensasse com o Senhor, no seu Senhor e com Ele. Quem é você? Que tipo de planta você é? Que tipo de filho você tem sido? Tem dormido aquele sono pesado? Do depois eu faço, depois eu vejo, agora não posso. Vou esperar mais um tempo. Tantos grãos preciosos para serem colhidos. Quantas sementes caríssimas o Senhor confiou na sua mão. Nós precisamos começar a selecionar as sementes. Que tipo de filho você tem sido? Pai querido, o Senhor confiou a mim, Senhor, a oportunidade de estar aqui hoje repartindo essa palavra. Eu estou aqui com a sua igreja, a igreja imaculada, a igreja santa, a igreja separada. Mas eu gostaria, Senhor, que o Senhor passasse os teus olhos que é um fogo consumidor, e olhasse cada alma que aqui está, Senhor. O Senhor conhece o dilema, as dificuldades de cada uma delas, ó Pai, de cada uma dos irmãos que estão aqui, Senhor. Pessoas que têm chorado em casa, que estão enfraquecidas, que estão adoecidas, mas foram plantadas por Ti, ó Deus. Precisamos ser regadas por Ti, porque o Senhor é o nosso agricultor. Olha, Senhor, o coração dessas meninas, Deus. Olha, Senhor, o coração desses irmãos, ó Pai. Mães aqui que choram pelos filhos, Senhor. Mães aqui que gemem por um casamento que não dá certo, que não funciona. Oh, Pai. Só o Senhor pode tirar essas traves, ó Deus.
pessoas que sofrem, Senhor Jesus, a carência, a solidão, Pai. O Senhor conhece a alma de cada uma dessas meninas aqui, Deus. E elas vieram aqui, Senhor, porque o Senhor passaria por aqui hoje. O Senhor passaria por aqui, Senhor, para ter um encontro com elas, um secreto com elas, ó Pai. Muda, Senhor, consciência, muda a maneira de pensar, Pai. Nos constrange a despertar para um tempo, Senhor, fecundo em Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, age em cada uma dessas meninas, ó Pai. E desses irmãos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, amém. Deus abençoa. Amém, meninas. Nós estamos aqui em um grupo maior hoje. Nós reunimos todas as lideranças de grupos aqui. E tem muitas mulheres aqui. Algumas mães, algumas avós, algumas empresárias, profissionais, algumas filhas, algumas esposas. E a gente é desafiada a tantas coisas, amadas. Eu vou dizer uma coisa para vocês que arde em meu coração aqui. Às vezes nós erramos muito. Nós não somos a melhor esposa. Poderíamos ser melhor, não é? Se fôssemos olhar para nós mesmos, nós poderíamos ser melhor. Não somos boas amigas. Precisávamos cuidar melhor dos nossos amigos. Não somos boas filhas. As que têm mães presentes sabem que a gente precisava ser filhos melhores. Não é? Às vezes falhamos como mães. A gente passa, olha e fala, gente, eu precisava ser uma mãe melhor, parece que eu estou falhando ainda. E a gente vai sentindo assim, limitada. E a gente pega parâmetros lá fora e fala, poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Eu olho para os meus 3 filhos e falo, Senhor, como meus filhos são tão bons, eles mereciam uma mãe melhor. Eu olho para os meus pais e falo, meus pais são tão especiais, mereciam uma filha melhor. Deus me deu amigos como presentes, e eu falo, Senhor, meus amigos precisavam que eu fosse melhor. E aí a gente vai levando a vida, um pouquinho de cada coisa, mas não perfeito em tudo. Sempre falhando em alguma coisa. A gente olha para uma área e fala, mas eu podia ser melhor. Mas existe uma coisa, amadas, que nós não podemos falhar. É como filhos de Deus. Às vezes, como mães, a gente passa. Não é um 10 não, mas é um 7. Não é? Como amigos também, a gente dá uma remendada, encontra de vez em quando e vai. Mas como filhas do Eterno, como filhos do Eterno, nós não podemos falhar. Porque ou Ele nos conhece, ou Ele não nos conhece. Porque ou somos filhos, ou não somos filhos. A igreja está vivendo um tempo onde a gente tem cultivado dentro de nós uma autossuficiência tão grande, que você acredita que Deus te entende do jeito que você é. Não. Deus te entende da maneira que Ele quer que você seja. É do jeito que Ele quer que você seja. Não vá pela voz da sua consciência, porque ela vai te trair. Ela vai te colocar no inferno. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós não podemos falhar como filhos de Deus. Porque lá naquele lugar lindo que nos espera só entram os filhos. A Bíblia fala que Ele tem o nome escrito na palma da mão e Ele vai chamar pelo nome. E se o nome não estiver lá, não tem entrada. Nós não podemos falhar como filhos. Essa canção fala, Senhor, nos resgata de nós mesmos. Vem, Senhor, me resgata. Resgata a Simone da Simone. Qual que é a Simone que o Senhor quer?
a mais humilde, a mais mansa, a mais crente, a mais sincera, a mais verdadeira, a mais íntegra, a mais especial. Resgata de mim mesmo, porque é a Simone que eu quero ser, Senhor. Me puxa para baixo, mas aquela que o Senhor escreveu, me eleva para o céu, porque o Senhor quer me ter por perto. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você ser resgatada de você mesmo. Que você deixe de lado todos os seus valores que você acha que é importante. Não, importa aquilo que o Senhor quer que você seja. Viva a mulher que o Senhor quer que você saia do Senhor. Onde não tem praga, onde não tem nada de ruim, porque o Senhor é o nosso cultivador. Amém? Deus abençoe sua vida, que você volte para casa na certeza que o Senhor, Ele te alimenta, Ele é a seiva viva na sua vida, e que mesmo no verão, no sol do verão, você é frutífera, dá frutos, e pega os frutos e ainda coloca nos celeiros espiritual para usar